Olá, boa noite. Hoje é dia 15 de julho e é dia também de comemorar o Dia do Homem, mas é dia sobretudo de alertar os homens para cuidar da saúde. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de cólon é um dos 3 principais que atuam na classe. Marcelo estava com 41 anos quando descobriu o câncer no cólon. Ele não tinha percebido sintomas até que teve uma cólica forte e sangue nas fezes. Precisou de 2 cirurgias e quimioterapia, porque o tumor já havia atingido outros órgãos. Nessa segunda cirurgia, foi ressecado cerca de 25% do fígado, foi tirado a vesícula e um pedaço de diafragma. Foram quase 4 anos de tratamento. Hoje, ele está bem. Já estou aí há 10 anos nesse controle, devo continuar por aí mais um bom tempo. O câncer de cólon é o 3º mais comum entre os homens. Perde apenas para o de próstata e de pulmão. Entre as mulheres, a incidência é ainda maior. Só o câncer de mama registra mais casos do que o de cólon. Os sintomas costumam ser dores abdominais, sangue durante a evacuação e mudanças no funcionamento do intestino. Durante a pandemia, caiu muito o número de diagnósticos e isso preocupa os médicos, porque quanto mais cedo for descoberto o câncer, maior a chance de tratamento. Além disso, a Sociedade Americana de Oncologia recomenda que a partir dos 45 anos, todos façam uma colonoscopia pelo menos a cada 5 anos, como forma de prevenir a doença. Existe sim o preconceito e também a questão de falta de acesso. Muitos pacientes às vezes chegam com diagnóstico no seu consultório com mais de 60 anos que nunca fez uma colonoscopia na vida. Muitos não teve acesso, ou seja, ninguém nunca falou desse exame para esse paciente. Raramente o câncer de cólon é hereditário. A idade e os hábitos de vida são os principais riscos. Alimentação, ou seja, dieta pobre em verduras, legumes, fibras, uma dieta rica em carne, embutidos, industrializados, enlatados, sedentarismo, tabagismo, álcool. Então são alguns fatores de risco. E aumentou o número de consumidores que preferem fazer um lanche do que almoçar quando estão fora de casa. A realidade atinge em especial as classes D e E. Os pratos que vão enchendo a bandeja estão pesados, mas não necessariamente para quem leva, e sim para quem paga. Os preços têm aumentado bastante. O pessoal está preferindo realmente comer algo mais rápido, porém de baixo valor nutricional, né? E uma pesquisa feita pela consultoria Kantar mostra que o brasileiro está tentando fugir disso tudo comendo lanches. Segundo o estudo, o consumo de refeições completas no almoço fora de casa caiu pouco mais de 3% nos últimos 2 anos no país. Já o número dos que preferem pedir um sanduíche, um salgado ou um hambúrguer nesse momento do dia subiu quase 4%. Não tem muito segredo, o preço dos alimentos é o grande responsável aí, de acordo com os pesquisadores. Como tudo no Brasil, é um cenário que atinge mais aos pobres, mas que também impacta outras classes sociais. Obviamente, classe DE é a que mais faz essa troca, é a que mais busca consumir produtos mais baratos durante o almoço. É só comparar. O valor médio de uma refeição completa medido pela consultoria chegou aos R$ 45 no período. Já o custo médio de lanches e petiscos passou pouco dos R$ 10,40, quase 4 vezes menos. Somente nesse ano, você já teve uma elevação de 8,4% do preço dos alimentos, sendo que se você pegar de um ano para cá, ou seja, em 12 meses, a alta é de 13,9%. Nem é preciso dizer que um prato completo como este aqui tem muito mais nutrientes necessários ao corpo do que um salgado. Mas como o salário e a inflação não sobem da mesma forma há algum tempo, o brasileiro precisa escolher. Nesse caso, qualidade não é o primeiro critério. Matar a fome acaba ocupando esse lugar. O brasileiro, ele está tentando se alimentar, em primeiro lugar, fora de casa. E depois ele começa a pensar nas características, como se é saudável. Esta nutricionista aponta as boas e velhas marmitas caseiras como alternativas ao bolso e à saúde, mas com um cuidado importante. Tomem cuidado só com a conservação da marmita, que é importante. Mantenha no lugar arejado, se tiver geladeira no seu local de trabalho ou em bolsas térmicas também. Para quem não pode preparar o alimento em casa, o jeito é buscar ingredientes mais saudáveis e nutritivos entre os que cabem no bolso.
Como opções de substituição, podemos escolher alimentos em que a gente controle a quantidade e consiga controlar os custos desses alimentos, como, por exemplo, um restaurante por quilo, que a gente consegue pesar e escolher a quantidade, escolher mais vegetais e, com isso, colocar proteína também. E na região metropolitana do Recife, pesquisa demonstra que os itens que compõem a cesta básica tiveram um aumento de 1,11%. Dos 27 itens, 13 tiveram mudança nos preços. De acordo com o levantamento, na região metropolitana do Recife, a alta no preço dos itens que compõem a cesta básica chegou a 1,11%. Quem tem ido aos supermercados tem notado a diferença. Está muito caro, queijo está muito caro, leite está muito caro, carne está muito caro, o frango está muito caro. O aumento no preço dos produtos mais básicos para a população tem gerado um impacto de mais de 53% sobre o valor do salário mínimo. Numa lista que conta com um total de 27 produtos, sendo 19 de alimentação, 4 de limpeza doméstica e 4 de higiene pessoal, 13 tiveram aumento. Eu preciso comprar para trabalhar com evento. Então aumentou muito bastante. Coisas assim, absurdo. Nada de 10 centavos. Coisa de R$2, R$3 em cada mercadoria. Cereal, carne, óleo, tá lá em cima. Leite tá absurdo. Uma caixa de leite tá quase R$10, onde a gente comprava por menos de 6. Para tentar fazer agora, fechar algum evento, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente tem um prejuízo muito grande. E vamos direto a Brasília com Napoleão de Castro saber as principais informações. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta noite de quinta-feira, a equipe do Fato Novo voltando à capital brasileira, acompanhando o fechamento dos trabalhos do Congresso Nacional, que a partir de amanhã, dia 15, entra no chamado recesso parlamentar, de 15 até 30 de julho. Ontem tivemos matérias importantes que foram concluídas finalmente aqui no Congresso Nacional, como a PEC da emergência, né? O PEC eleitoreira, PEC boca de urna, PEC kamikaze, foram diversos nomes que foram colocados para essa proposta de emenda à Constituição pelos parlamentares de oposição, de situação, pela própria sociedade, dado o embate e o debate que a gente teve desse tema. Ela foi finalmente aprovada ontem em segundo turno e promulgada hoje pelo Congresso Nacional, assim como a PEC 11, que trata dos profissionais de enfermagem em todo o país. Piso salarial e também carga horária de trabalho, também foi terminativa a votação de ontem em segundo turno e promulgada no dia de hoje pelo Congresso Nacional. Em solenidade, agora há pouco, no plenário do Senado Federal, foi promulgada a PEC da emergência. O evento político contou com a participação de parlamentares da Câmara, senadores e até do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, destacou que ele considerou como importante a ação do Parlamento brasileiro. Com tais medidas, objetiva-se combater em diversas frentes os efeitos inflacionários suportados pelos brasileiros, seja aumentando diretamente a renda das parcelas mais vulneráveis e mais afetadas da população, seja reduzindo os custos atrelados ao preço dos combustíveis, atingindo assim toda a cadeia nacional de distribuição, concentrada na matriz rodoviária. No total, serão cerca de 41 bilhões de reais dispendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da presente emenda, esforço esse que não poderia passar sem o reconhecimento do Parlamento. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu aos parlamentares e falou sobre a importância desta medida nesse momento de dificuldade da sociedade brasileira. No início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. As informações de Brasília para o Fato Novo.
Na TV Nova, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. E o fim de semana é de programação especial para a criançada. Em Recife, na Caixa Cultural, o espetáculo A Fantástica Fábrica de Escrever, do grupo Pirilampus Produções e Entretenimento da cidade de Santo Antão, estará se apresentando. A peça é uma aventura mágica, cheia de sons, cores e luzes que ajudam a criar um universo imaginário para que a escritora Zamberê possa encontrar uma nova história para escrever. O texto e a direção são de Cleiton Santiago e o espetáculo tem início às 17 horas no prédio da Caixa Cultural, no centro do Recife. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados 1 hora antes do espetáculo. Você não pode perder. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Só aqui na Autoescola Zanata Trânsito, você tira sua primeira habilitação em menor tempo e concorre a prêmios até o fim do ano. E além das melhores formas de pagamentos, com cashback você recebe uma porcentagem de dinheiro de volta na hora. Já pensou? Só aqui você tem o menor preço e as melhores vantagens. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo para a Autoescola Zanata Trânsito, formando condutores em toda a região. Unidades em Carpina, Araçoiaba e Lagoa de Itaenga. Em Limoeiro você tem a Ponto Autopeças e Serviços, trabalhando com diversas marcas e modelos de carro, atendendo no telefone 3628-0118 ou no WhatsApp 99254-4763. Aceitamos todos os cartões. Faça-nos uma visita. Ficamos aqui localizados na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, número 632, no Ponto Certo, em Limoeiro, Pernambuco. Venha para Ponto Autopeças e Serviços. Estamos de volta e vamos falar da visita da secretária de Infraestrutura de Pernambuco ao município de Vitória de Santo Antão, quando na ocasião ela iniciou obras e anunciou também ações que serão desenvolvidas a partir do Plano Retomada. Com o objetivo de dar início às obras anunciadas durante o plano de retomada do governo do estado de Pernambuco, a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos do estado, Fernanda Batista, visitou o prefeito da cidade de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, nesta quinta-feira. Ela conversou com a nossa equipe e anunciou quais são as principais obras chamadas prioritárias que serão iniciadas e também falou sobre a PE 45, importante eixo que liga Vitória de Santo Antão à Escada e que passa por um processo de reforma. Vamos acompanhar o que ela disse. Vitória de Santo Antão cresceu muito, né? Isso é um fato muito positivo ao longo dos últimos anos. Mas a infraestrutura precisa acompanhar e por isso que foram anunciados mais de 20 milhões de reais no abastecimento de água. A gente também concluiu o projeto importante para a comunidade de Oiteiro. Esse projeto está sendo apresentado também ao prefeito Paulo Roberto, à comunidade, para que o próximo passo seja também fazer com que essa comunidade receba investimentos nesse sentido. Sobre a PE 45, as obras estão numa fase inicial, né, uma intervenção, uma das maiores obras do Programa Caminhos de Pernambuco, que a gente tem no estado, são mais de 95 milhões de reais, numa estrada de 34 quilômetros, mais ou menos, mas que requer toda a reconstrução. Quando eu falo reconstrução, é que a gente retira aí, por vezes, mais de 1,40 m, né, de solo. É um solo que precisa ser todo substituído para que a gente tenha uma estrada segura, um novo sistema de drenagem. A implantação de acostamentos, a PE 45 não tinha acostamento e vai passar a ter 2 metros de acostamento de cada lado, como uma rodovia, para que justamente os usuários tenham segurança, né, e uma adequada condição de trafegabilidade. A PE 45, a gente tem a expectativa de ficar aí pelo menos um pouco mais de um ano executando essas obras. Não é uma metodologia de simples execução. A gente tem muitos pontos, né, de acúmulo de água, nível do lençol freático elevado, uma série de desafios da engenharia, mas que, ao longo do projeto, foram amplamente debatidos
e com certeza vai ser aí uma obra entregue que vai trazer a segurança que a população de Vitória e da região precisam. A secretária Fernanda Batista esteve acompanhada também de representantes da Companhia de Saneamento de Pernambuco, a Compesa. O desabastecimento é um dos desafios para a gestão municipal e para o governo municipal aqui na cidade. O prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, destacou a importância da visita e falou o que foi debatido durante o encontro. Tudo com relação ao desenvolvimento da cidade da Vitória de Santo Antão, uma cidade importante para o Estado e que o governo do Estado, com um olhar de administrador, junto à Prefeitura da Vitória de Santo Antão, quer o melhor para a nossa população, para a população do Estado de forma geral. E aqui especificamente na nossa cidade, a secretária Fernanda Batista, que já vem acompanhando ao longo dos anos o desenvolvimento da cidade da Vitória, traz definitivamente aquilo que a gente quer, que é um olhar para a construção do nosso parque, a rede de abastecimento d'água, a PE 45, enfim, várias ações que vão favorecer a nossa cidade. Acidentes deixam diversas vítimas nas vias do estado. Vamos ver. Em Venturosa, no Agreste, a vítima fatal do capotamento foi um homem morador de Garanhuns. Em Cachoeirinha, o motorista de um furgão morreu após bater numa carreta. E em Lagoa Grande, no Sertão, um motoqueiro morreu após chocar-se com um trator. Vamos começar falando sobre o capotamento de Venturosa. O acidente envolveu esta picape Renault Oroch, que capotou várias vezes na BR-424. O morador de Garanhuns que morreu no acidente chamava-se Lucas Antônio Nascimento e tinha 27 anos. Ele estava indo para Arco Verde, onde trabalhava. Outro capotamento aconteceu na PE 149 em Altinho, mas não deixou feridos graves. Já em Cachoeirinha, também no Agreste, um furgão ficou completamente destruído após bater de frente numa carreta. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O motorista do furgão chamava-se Kelsene Tertuliano da Silva, tinha 26 anos e pode ter dormido ao volante. Já o acidente de Lagoa Grande tirou a vida de um motoqueiro que bateu num trator na rodovia PE 574, em frente ao assentamento Malhada Real. O motoqueiro morreu no local. E vamos ver agora um fato curioso que aconteceu no município de Jaboatão dos Guararapes. Imagens de segurança foram divulgadas e mostram um assaltante mexendo nas câmeras de segurança para não ser filmado durante a ação. Confira. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem, ainda na varanda, começa a virar as câmeras do local na tentativa de não ser identificado. Ele cobre o rosto com a camisa e vai até cada um dos equipamentos. Observe que ele tem uma certa dificuldade, já que só consegue enxergar por uma brecha da camisa. Primeiro, o homem vai na câmera do lado direito da casa e depois volta para girar as outras câmeras. Esse caso aconteceu no fim da tarde do dia 12 de julho. Na ocasião, ele conseguiu levar um portão de alumínio e até os cocos do terreno. No momento, não havia ninguém na casa. Segundo os moradores, a prática de furtos pelo elemento é comum nos sítios que ficam na rua Pastor Santana, em Jaboatão dos Guararapes. Eles ainda afirmam que ele seria filho de um político e que o pai já estaria em desespero e não saberia o que fazer. O meliante já havia sido detido outras vezes pelo mesmo crime, mas sempre é posto em liberdade. Nessa última ação, mais um boletim de ocorrência foi feito, na esperança de que ele seja preso de vez. E no Recife, o jogador Carlinhos Bala visitou crianças e adolescentes atendidos pela Liga da Boa Vontade. Uma visita pra lá de especial, um momento para dividir experiências. Crianças e adolescentes atendidos pela Legião da Boa Vontade no bairro dos Coelhos, no Recife, passaram a tarde com ele, Carlinhos Bala. O jogador, que tem passagem por Sport, Santa Cruz e Náutico, se reuniu com os pequenos em uma roda de conversa, onde contou um pouco de sua história de vida e como o esporte o fez vencer grandes desafios. Carlinhos Bala aproveitou a oportunidade para conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição, que inclui atividades de leitura e cidadania. O atleta reconheceu a importância do projeto. Os meninos alegres, né? A atenção que eles têm, o cuidado, né? Eu já tinha visto falar, né? Antigamente, né? Eu já tinha recebido o convite
mas por falta de tempo, né, não cheguei. Mas hoje a estrutura, né, o apoio que estão dando, né, a cada menino, a concentração deles são importantes. Então, a disciplina também, então isso foi importante e isso deixou muito feliz com o que eu vi aqui hoje. A visita do jogador faz alusão ao Dia Nacional do Futebol, que será celebrado no próximo dia 19 de julho. Também faz parte da campanha Esporte é Vida, Não Violência, desenvolvida pela instituição desde a década de 70. O que eu levei desse bate-papo foi que para todas as profissões você tem que insistir muito, porque não é tão fácil chegar onde você quer chegar. Foi muito legal. Eu aprendi muito, eu entendi muito também sobre futebol. Era uma área que eu não tinha muita noção e eu entendi mais ou menos como funciona. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Você tem Marcelo Veículos. Marcelo Veículos está localizado na PS 50 em frente ao Ceru. Você vai encontrar o menor preço e a maior qualidade em veículos novos, seminovos e utilizados. Compra, vende, troca e financia. Não esqueça deste nome, Marcelo Veículos. Diversas promoções já estão estourando na casa de maior variedade da cidade. A Casa Primor dispõe de tudo que a senhora dona de casa precisa, desde roupas, cama, mesa, banho, decoração e muito mais. Vamos correr, pessoal, porque o arraiá de preços baixos já começou na Primor. Cerca de 17,5 toneladas de cinzas humanas foram encontradas na Polônia. Vamos agora ao giro da notícia pelo mundo. Há vários dias sob bombardeios, a cidade ucraniana de Mykolaiv voltou a ser palco de grandes explosões que deixaram pelo menos 5 pessoas mortas, de acordo com autoridades locais. Os ataques aéreos russos também se intensificaram sobre Sloviansk. A poucos quilômetros de Kramatorsk, as duas cidades são alvo-chave para a conquista de Donetsk. A expectativa é de que, ao longo da próxima semana, a estratégia de Moscou seja de concentrar o exército em várias pequenas cidades para conseguir controlar toda a região. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o conflito armado já matou mais de 5.000 civis desde o início da invasão em fevereiro. Um número que pode, na realidade, ser ainda mais alto. Os manifestantes contrários ao governo de Sri Lanka anunciaram o fim da ocupação dos edifícios públicos, mas prometeram seguir pressionando para que o presidente renuncie diante da grave crise econômica e política. Uma multidão invadiu no fim de semana o Palácio Presidencial e os protestos obrigaram o chefe de Estado, Gotabaya Rajapaksa, a fugir para as Maldivas na quarta-feira. A população da ilha enfrenta a escassez de produtos essenciais pela falta de divisas para as importações. Após meses de protestos, os manifestantes invadiram a residência oficial do líder e o obrigaram a fugir do país. O gabinete do primeiro-ministro também foi invadido. O premier, que foi nomeado pelo presidente como chefe de Estado interino em sua ausência, pediu a saída dos manifestantes dos prédios públicos e determinou as forças de segurança a fazer o necessário para restabelecer a ordem. Cerca de 17,5 toneladas de cinzas humanas foram descobertas e exumadas perto de um antigo campo de concentração nazista na Polônia, anunciou o Instituto da Memória Nacional. Os restos foram exumados perto de um antigo campo de concentração, localizado a 150 quilômetros ao norte de Varsóvia, construído pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Desde a invasão da Polônia em setembro de 1939, o campo serviu como local de trânsito, internação e extermínio de opositores políticos, membros das elites polonesas e judeus. O número de vítimas é calculado pelo peso dos restos.
Alguns cálculos indicam que 30 mil presos morreram no local. Mas até agora, as fontes históricas não permitem certificá-lo. O governo do México declarou emergência por conta das extremas secas em várias regiões, permitindo a tomada de medidas extraordinárias para garantir o fornecimento de água. Essas medidas temporárias ordenam que os titulares de concessões de água para uso agrícola ou industrial permitam seu uso por terceiros. Um limite das concessões de uso da água existentes também está previsto para que o líquido seja destinado ao uso doméstico e público. Diversas partes do México foram atingidas pela falta de água, levando as autoridades a ordenarem o racionamento. A subvariante BA.5 da Omicron, que parece se propagar mais rápido do que outras, foi detectada em pelo menos 22 países e territórios das Américas e é provável que se torne predominante, alertou a Organização Pan-Americana da Saúde. Na semana passada foram registradas quedas de 0,9% nos casos e de 3,5% nos óbitos em comparação com os 7 dias anteriores. Mas os casos dispararam na América Central e cresceram 2% na América do Sul. O vírus não conhece fronteiras, mas as vacinas continuam sendo bastante eficazes contra qualquer uma das subvariantes para prevenir casos graves e mortes. A OPAS considera provável o surgimento de novos surtos no futuro de doenças para as quais seja necessário implementar rapidamente novas vacinas. Por isso, pede um reforço na capacidade de fabricação de imunizantes, sobretudo os que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro. E ao lado de 27 outros clubes pernambucanos, o Flamengo de Arco Verde prepara-se para participar do Campeonato Pernambucano da Série A2. A nova equipe irá disputar o Campeonato Pernambucano da Série A2, ao lado de outros 27 clubes pernambucanos. A novidade da competição para este ano é que, além de ter o maior número de equipes participantes, 4 clubes irão subir para a primeira divisão do campeonato estadual. Inserido no Grupo A, o Flamengo de Arco Verde irá disputar com os clubes 1º de Maio de Petrolina, Serrano de Serra Talhada, Decisão de Sertânia e também contra os clubes Petrolina e Serra Talhada. A disputa não será fácil, mas o Flamengo de Arco Verde busca formar uma equipe forte para enfrentar os novos desafios. Na peneira realizada na última sexta e sábado no estádio Áureo Howard Bradley, aqui em Arco Verde, participaram mais de 200 jogadores. Na sexta, a seletiva foi realizada com todos. No sábado, apenas com os selecionados da sexta. Tudo isso em busca de formalizar uma equipe dinâmica e forte para chegar, quem sabe, à grande final dessa disputa. O resultado dos jogadores selecionados para firmar contrato e defender a camisa do Flamengo de Arco Verde será divulgado no site do clube, www.flamengodearcoverde.com. Sexta-feira e o Nova Notícias Limoeiro fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Até segunda.